talvez até por uma situação, puxa, eu pequei, caí nessa área, caí naquela outra, não tem mais chance para mim. Pensa que não tem perdão. E na realidade nós estamos aqui justamente dizendo que existe solução, né? Que Deus pode recomeçar, né? Nós estamos servindo um Deus que é um Deus de recomeço, sim, um Deus de restituição. Ele pode restituir o primeiro amor e talvez dar a você a experiência que você ainda nem sequer alcançou somente seu coração, né? Porque nosso Deus é um Deus de restituição e de recomeços, né? Então essa é uma perspectiva que nós queremos. Agora, pastor Guerra, a pessoa que quer, por exemplo, ter os olhos do entendimento ou do coração ou da mente aberta, né? Ou abertos, qual que é o caminho que a gente poderia trazer aqui que essa pessoa possa fazer? Menos o caminho, vamos dizer assim, mais correto e menos difícil para ela. Eu acho que a primeira coisa que ela deve fazer hoje, né, no primeiro dia, fazer uma retrospectiva do que aconteceu durante todo o ano de 2013. Né, e ver aonde ela foi esfriando, qual os problemas que ela passou e usar isso como alicerce para esse ano de 2014. Para ela pegar, trazer tudo isso que ela teve como derrota, como problema, como coisas que derrubou, coisas que entristeceram o coração, pegar isso e colocar isso como esterco para a planta dela, para renascer essa planta. E aí trazer alegria ao seu coração e colocar uma coisa no coração. Esse ano de 2014 eu vou jogar tudo isso por terra, vou vencer, vou seguir em frente e vai ser um ano diferente na minha vida. Legal, o senhor está falando. Vamos dizer que a fé dela, então, é o grão de mostarda. É o grão de mostarda. Ela vai adubar com isso mesmo, vai adubar com tudo isso, usar isso como esterco para o crescimento, né? Para ter esse grão aí estourar a terra. Entendeu? Estourar a terra e nascer uma nova planta ali, seguir em frente. Então, eu acho que agora é o momento certo dessa pessoa fazer isso. Exato. E eliminar, né? E seguir em frente. E a gente pegando o exemplo do texto de Bartimeu, Deus fez, o Senhor Jesus fez um milagre na vida dele, que ele foi curado. Mas teve uma atitude da parte dele. Ou seja, ele se posicionou. Qual foi o posicionamento dele? Ele começou a gritar. Que nós temos que entender que a multidão mandava ele calar a boca. Não é? Interessante que a gente sempre vai ter uma multidão tentando nos impedir da gente avançar, seja ela qual for, não é? Ou seja, a multidão é sempre aquelas situações, ou às vezes pessoas ou circunstâncias dizendo assim, não adianta, cala a boca, você não vai conseguir, nunca conseguiu você, não é? Incapaz, mas ele não se deteve por isso. Ele não parou em função das adversidades ou mesmo do que as pessoas diziam. Cada vez ele gritava mais alto. Então, houve uma atitude, houve um posicionamento, que foi, eu quero isso, eu anseio isso. E aí, então, veio um milagre. Né? A gente poderia pegar esse mesmo texto que você usou, Jean, de Zaqueu, ali houve uma cura também. Né? Porque qual era o problema de Bartimeu? Era a cegueira, não enxergava. E qual era de Zaqueu? Rejeição. Rejeição por quê? Porque ele era pequeno. Não é? Então, qual foi a atitude dele? Zaqueu não enfrentou a multidão. Ele subiu numa árvore. Não é? Por quê? Por causa da debilidade que ele tinha, que era a pequenez. Todos nós temos as nossas pequenezes. E essa é a principal cura que precisa acontecer nas nossas vidas. É nós sermos curados de nós mesmos. É nessas horas, não é? E ele faz o quê? Ele sobe na árvore, Jesus diz, desce que eu vou na tua casa. E qual foi a atitude que ele tomou? O coração abriu o olho, né? O que aconteceu? A Bíblia não diz o que aconteceu, só diz que eles cearam. E de repente ele se levanta e diz, eu decido dar metade de tudo que eu tenho. Foi a atitude dele. A atitude dele talvez foi a mais... A mudança de posição. Exatamente. Que é o que fez do coração abriu o olho imediatamente. Abriu imediatamente. O que aconteceu? Quem era Zaqueu? Um cara temido, porque ele era o chefe dos cobradores de impostos. Um cara riquíssimo, da alta sociedade. Ninguém gostava dele. Aí que ele, de repente, aquele momento ali com Jesus, os olhos dele se abriram e o que aconteceu? Eu decido dar metade do que eu tenho. De repente ele começou a ver, tem vizinho pobre aqui, tem não sei o que, tem outro lá, eu vou dar metade. Se eu prejudiquei alguém, eu vou dar 4 vezes mais. E agora eu fico pensando, pastor,
quem tem o coração com o olho aberto é um potencial influenciador para que outros saibam as coisas. Porque a gente olha para Mateus, que era um dos de Zaqueu. Exatamente. E agora ele entra com Jesus completamente transformado. Exato. E Zaqueu olha para esse cara e fala, pô, esse cara aí tá totalmente mudado. Ou seja, dá para você, eu convivo com o pastor Rogério, então aquilo que meu coração está propício, aberto, quebrantado, eu sou um possível influenciador de coisas boas. Né? Olha só que coisa interessante, Jean e Maurício, olha só que coisa tremenda. Quando Zaqueu, ou seja, os olhos dele foram abertos, e ele decidiu dar metade aos pobres, quem que foi abençoado? Bartimeu, que era pobre. Eu decido dar metade de tudo que eu tenho aos pobres. Então, o que eu quero dizer com isso? Aqui, falando para você nesse primeiro dia de ano, existe uma riqueza dentro de você. Existe uma riqueza dentro de você. E essa riqueza está aí, talvez, em cativa. E precisa ser liberto. E a riqueza que está dentro de você, você vai poder abençoar muitos Bartimeus. Você vai poder abençoar muitas pessoas. Então foi o que aconteceu com Zaqueu. Então a cura de Zaqueu atingiu Bartimeu. Isso é possível quando encontra com Jesus. Ah, com certeza. Agora, ambos tiveram a atitude. Bartimeu, ele gritou, berrou, a multidão não o abafou. Zaqueu não enfrentou a multidão, buscou um subterfúgio, que foi a árvore, mas aí, ou seja, os olhos dele foram abertos e ele pôde abençoar a Bartimeu e assim tantos pobres daquela época. E esse assunto é muito propício, né? Porque o primeiro dia do ano, às vezes a pessoa até assistiu o culto ontem no Mineirinho pela Rede Super, ou até foi num culto, participou, orou, aí falou, não, vai dar certo. Virou a madrugada, acordou hoje pela manhã, não, tá tudo do mesmo jeito, moro no mesmo endereço, dentro do lado do mesmo cônjuge, tô comendo o mesmo pão com manteiga e não mudou nada. Não, quer dizer, não é necessariamente uma mudança física, né, no primeiro instante, né? Tem que começar, como a gente está falando, de dentro para fora. Exatamente. Né? Se você não começa a se enxergar como Deus te enxerga, como é que você vai querer ver o resto dos outros dias do ano? Né? E nós temos que entender que existe uma multidão tentando calar a boca da gente, tentando nos sufocar. Né? E início de ano são aquele momento do primeiro dia, você estabeleceu os seus alvos, talvez eu vou ler a Bíblia o ano inteiro, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. E nós vamos enfrentar essas multidões, sejam elas de todas as ordens, tentando o quê? Nos parar, nos desanimar, dizer, para que você vai fazer isso? Não faz isso. Mas existe um preço a ser pago. Não é? Como diz a música do Diante do Trono, ainda existe uma cruz. Né? Existe uma cruz a ser carregada. E tem um preço a ser pago. E faça a diferença, né? Exatamente. Se você nunca deu nada para sua esposa, né? Agora pega um buquê de flor, uma caixa de bombom, faça a diferença, começa a mudar o coração. Mas o que o senhor está falando é muito interessante, porque o senhor usou um exemplo no caso para com o cônjuge, mas pode ser em qualquer área da vida. Claro, exemplos simples, coisas pequenas que podem realmente trazer à existência um novo coração, um coração que agora enxerga, né, e que realmente está entendendo o que Deus está ensinando. Né? Agir diferente. Exato, porque a família é a mesma. O que vai mudar é como que você enxerga a sua família. A igreja é a mesma. Os problemas estão lá. O mundo é o mesmo? O mundo é o mesmo. O seu trabalho é o mesmo. A sua escola, a universidade é a mesma. Agora, o que determina é como que você enxerga. Né? E é isso que precisa acontecer na nossa vida. Os nossos olhos precisam ser mudados. E 2014, com certeza, é um ano muito promissor para nós aqui no Brasil, porque muitas coisas vão acontecer em 2014, né? Deus, de alguma forma, está chamando a atenção do mundo aqui para o Brasil. Então, a sua vida aí onde você está, no seu contexto, é algo especial que Deus quer, em que Deus quer manifestar o poder dele. Mas, para isso, você precisa tomar essa atitude, como a gente está falando. Né? Escolha, né? Deseje ter os olhos do seu coração abertos. Se você não sabe como fazer isso, pede ajuda. Né? Pede ajuda a um pastor, a uma pessoa mais experiente na caminhada com o Senhor. Não vai pedir ajuda também para qualquer um, né? Não vai lá pedir para alguém ler sua mão, olhar na carta lá como é que vai ser, nada disso. Mas é você buscar ajuda com alguém que você sabe que tem relacionamento com Deus para que você avance, né? nessa construção de um novo eu, né? De um eu
dirigido pelo Espírito Santo de Deus, de um ser interior. Quando eu falo eu aqui, não no sentido, né, pejorativo da palavra ou do engrandecimento do eu, mas no sentido de você ser uma nova pessoa, o seu ser interior ser transformado, porque afinal de contas o coração fala do homem interior, não é verdade? Bom, a gente tem muita coisa ainda que as pessoas vão poder falar conosco. Você que está em casa pode interagir conosco também. Nós temos o Twitter, @Clínica da Alma. Nós temos também o nosso e-mail, clinicadaalma@redesuper.com.br, e também o Twitter do De Tudo Um Pouco. Você pode fazer isso, que é mande para @De Tudo Um Pouco TV. Se você quer ver outros programas do Clínica da Alma que a gente já tratou aqui de diversos temas, acessa lá redesuper.com.br/De Tudo Um Pouco e você vai conferir esses outros programas também. Pode reforçar também, né, pastor Rogério, o curso que vai acontecer no dia 6, isso, que você pode falar um pouco sobre ele. Exatamente. Só ainda dá tempo, né? Ainda dá tempo, porque dia 2 já nós estamos lá no escritório, né? Então ainda dá tempo de você fazer a sua inscrição para o nossa Escola de Restauração Intensiva, não é? Que vai acontecer agora, do dia 6, na segunda-feira, do dia 6 até o dia 29. Nós vamos estar com o nosso curso ali com 2 turmas, uma turma à tarde, das 14 às 16 horas, e uma turma à noite, das 19h30 às 21h30. E nós vamos estar ali com os 2 módulos, o módulo 1 e o módulo 2, que você vai poder fazer em 12 encontros durante o mês de janeiro. Eu creio que vai ser uma benção para você. Você poderia adiantar, eu sei que tem muitos assuntos que nós já falamos aqui, inclusive, mas alguns dos assuntos que serão abordados lá, que vocês vão falar? Sim. O pessoal que está em casa vai se interessar. Claro. O módulo 1, a gente tem os temas a respeito de limpeza espiritual, nós temos o tema a respeito de bastardia, está aparecendo ali na tela, né? Nós temos a vergonha e as suas consequências, dependência emocional. Então, esses são alguns temas, inclusive alguns já foram abordados aqui no programa, de uma forma mais sucinta, e lá nós vamos entrar um pouquinho mais profundamente, né? E também os temas do módulo 2, caso você já tenha feito um, você pode fazer o 2 independente, eles são distintos, você pode fazer independentemente. Complexo de superioridade, inferioridade, identificando os laços de alma e assim sucessivamente. Sobre isso, né? Sim. Hoje é feriado, certamente o pessoal não está na central das redes fazendo lá a inscrição, né? Só a gente que está aqui trabalhando. Bom, mas... Amanhã dá tempo para o curso dia 6? Dá sim. E inclusive você pode ou mandar um e-mail ou você entrar em contato conosco, nós vamos estar lá já amanhã. E até inclusive assim, tem algumas pessoas que perguntaram, eu posso ir fazer a inscrição no dia? Se ainda tivermos vaga, sim. Mas reserva para mim. Não dá para reservar. Porque assim, de maneira nenhuma as pessoas têm procurado. São vagas limitadas. Porque as salas têm capacidade máxima para 50 pessoas. E aí a gente não quer extrapolar isso. Agora, chega no dia e abre os olhos do teu coração. Agora, a gente já falou desse assunto aqui durante o mês de dezembro todinho, né? Já. Então a galera teve tempo de se planejar. Agora, a pessoa que quiser fazer, por exemplo, os 2 módulos, é possível, né? Não, ela pode fazer. Inclusive, é muito interessante isso, já, porque nós recebemos alguns e-mails de pessoas de outras cidades perguntaram, pastora, dá para fazer o módulo 1 e 2, já que eu vou estar aí durante esse período? É possível, sim, não tem problema. Vai ser mais exigido de você, que você vai ter que ficar à tarde e à noite. Porque primeiro tem que fazer o 1 para você, vai te dar um respaldo para o 2. Então, não tem problema nenhum. O atendimento funciona normalmente a partir de que horas, que dia? O atendimento para os atendimentos individuais a partir do dia 6. Porque esse período a gente está assim mais no recessozinho, estamos voltando agora, dia 2, oficialmente, né? Então, mas nós não vamos estar fazendo atendimento individual ainda, mas a partir já do dia 6, a gente vai estar a todo vapor, todo mundo lá.